Boa tarde, seja muito bem-vinda a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre medo de desagradar, autocobrança, perfeccionismo. Vai ser um bate-papo bem rápido, bem direto nesse horário do almoço, para que você possa olhar para esse peso que muitas vezes você tem colocado no seu dia a dia, nas suas atividades, na sua vida, e que é importante se libertar para que as coisas possam fluir. Enquanto o Instagram vai avisando que a gente começou, vou colocar aqui o tema da nossa live: medo de desagradar, autocobrança e perfeccionismo. Perfeccionismo. Perfeito, fixei aqui o comentário. E lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar com pelo menos 3 pessoas, para que elas também possam aproveitar esse conteúdo. Conforme eu for trazendo as informações, for fazendo sentido para você, se for tendo virada de chave, se identificando com a sua história, enfim, clica aqui no coraçãozinho para eu saber. Se tiver alguma dúvida, quiser comentar, fica à vontade para colocar aqui nos comentários, porque o intuito é que a live seja realmente um momento de bate-papo, uma interação. Karina, Maria José, sejam muito bem-vindas. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Ontem a gente teve uma live super especial, ontem à noite, um papo de mulher, em que eu falei sobre feridas do feminino e os reflexos que tem na vida. Foi uma live muito profunda. Se você não assistiu, não conseguiu estar ao vivo, aproveita, porque a gravação também está disponível no feed, para que você realmente possa olhar para essas feridas e deslanchar, seja na sua vida pessoal ou profissional. Mas bora lá, né? Vamos direto ao ponto. Vou fazer uma live mais curtinha. Vocês vão perceber que eu vou falar um pouquinho mais baixo, que minha voz tá um pouquinho mais rouca, porque ontem teve palestra, teve live, tem os atendimentos, tem um monte de coisa acontecendo. No sábado tem a nossa vivência de constelação também, já vou sentindo o campo. Então, pra poupar a minha voz, vou falar um pouquinho mais baixo, fazer uma live um pouquinho mais curta, e até para poupar energia para os atendimentos, para as vivências que a gente vai ter nos próximos dias, tá? Vamos lá. O que aconteceu, né? Por que eu decidi fazer essa live? Não no final de semana passado, no outro, né, no domingo, eu senti no meu coração de compartilhar algumas coisas por stories com vocês, que depois eu acabei inclusive colocando no feed, que foram coisas com relação à autocobrança, a coisas, situações que eu acredito e que fazem parte da minha vida, e que muitas vezes eu ficava com receio de falar sobre nas redes sociais, e de incomodar, e do que as pessoas iam pensar, e de desagradar. E eu fui compartilhando, né? Eu falei isso com relação a acreditar em Deus, em espiritualidade. Isso não é sobre religião, é sobre realmente espiritualidade, sobre uma conexão, né? Sobre algo maior. Só que até alguns meses, um ano atrás, enfim, eu não trazia isso, né? Eu não falava algumas coisas, e não porque eu queria esconder, mas era realmente um medo de desagradar. E isso, claro, desse tempo, né, até hoje, já melhorou muito, na verdade, do que eu era. Porque antes, muitas coisas eu me calava por medo de desagradar, eu tinha dificuldade de dizer não, por mais que as pessoas me elogiavam, que eu conseguia promoção dentro das empresas que eu trabalhava, que eu recebia feedbacks positivos, que as pessoas me admiravam e sempre falavam: nossa, a Su, vai lá, faz acontecer, a Su não tem medo, a Su não tem isso, a Su não tem aquilo. Por dentro, eu me cobrava absurdamente, muitas vezes eu achava que eu não tinha feito o suficiente, e quando realmente isso era muito latente, mas ficou muito mais visível quando eu comecei no processo de fazer a minha transição de carreira. Eu trabalhava em uma multinacional, era funcionária de uma empresa, e aí quis ter o meu próprio negócio, abrir meu instituto de desenvolvimento humano, iniciar meus atendimentos, as palestras, os treinamentos, os workshops, enfim. E quando eu comecei, né, passar por esse processo de transição de carreira, quando eu comecei a fazer os atendimentos, e aí quando eu fiz minha transição, que eu precisava falar sobre o meu trabalho, divulgar o que eu fazia, aí isso começou, essa dor, né, esse medo de desagradar, essa autocobrança, esse perfeccionismo ficou ainda mais latente. Por mais que a questão do perfeccionismo eu já tinha muito claro desde criança.
eu não me permitia tirar B, né? Ou para quem era de 0 a 10, eu não me permitia tirar 9. Na escola, minha mãe conversava comigo. Ela falava pra gente, pediatra, falar comigo. Eu sempre me cobrei demais. Ellen, Pamela, Letícia, sejam muito bem-vindas. E só que isso, né, quando você tá num ambiente corporativo, né, eu me cobrava pelas coisas, eu sempre estava sobrecarregada, porque eu queria fazer muito. Quando a gente tem medo de desagradar, o que acontece? Eu quero fazer tudo para agradar, então deixa comigo, eu quero abraçar o mundo. Só que a hora que eu fui iniciar meu próprio negócio, ficou ainda mais latente, porque era algo que era meu. E ela era muito boa em falar as coisas, as qualidades, os talentos das outras pessoas, a vender as outras pessoas, sejam cursos, serviços, produtos, enfim. Mas quando era para falar sobre mim, porque eu tinha esse medo de desagradar, esse medo de incomodar, isso começou a me travar. E foi onde eu fui cuidar, né? Fui me cuidar com relação a isso, fui estudar mais sobre, e foi onde isso, esse medo de desagradar, essa autocobrança, esse perfeccionismo que muitas vezes me levava até a adoecer, afetava o meu financeiro, afetava minhas relações, porque eu não verbalizava também aquilo que eu gostava ou que eu não gostava. Eu ficava quieta, vestia minha armadura ali, e eu dou conta, tá tudo certo, não sei o quê. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar e fui aprendendo a lidar com isso, eu também comecei a entender que tudo isso se tornou uma grande missão na minha vida, para que eu pudesse ajudar mais pessoas dentro desse processo. Ontem, né, na live de ontem, que eu falei sobre feridas do feminino, existem muitos pontos também que estão relacionados a feridas do feminino, né? Existem pesquisas hoje que trazem que o nível de autocobrança da mulher com relação aos homens é gigantesco. Porque nós viemos de gerações, né, e grande parte de nós ouvia que você não pode contar com ninguém, estude, faz isso e faz aquilo, e a gente precisa fazer tudo perfeito, todos os papéis, todas as funções que a gente exerce na nossa vida, e cansa. E aí o que acontece? A gente vai deixando pedacinhos nossos, porque a gente acha que não é tão bonito, que não é tão perfeito, vai deixando muitas vezes de se olhar. Quando você se cobra demais para ser perfeita, quando você tem medo de desagradar, medo do que vão pensar, medo do julgamento, quando você tá carregando o mundo nas costas e tendo a sensação que se você não fizer, ninguém vai fazer, o que tá acontecendo com você nesse momento é você tá se desconectando da sua própria vida. E foi o que aconteceu comigo durante muito tempo e eu não me dava conta. E aí naquele domingo, né, não esse domingo que passou no outro, quando eu fui gravar esses stories, porque eu senti isso tão forte no meu coração, esse desejo de compartilhar, porque eu sei que grande parte das pessoas que me seguem aqui são pessoas exatamente como eu fui. Estão lidando com dores que eu precisei lidar e que eu preciso sempre sim estar atenta, né? Porque não é um passe de mágica. As feridas emocionais são como feridas físicas. Então, se eu me ferir emocionalmente, eu vou cuidar e aquela cicatriz vai ficar aqui. Então, sim, hoje eu preciso ainda estar atenta para isso, mas hoje isso não rege, não toma mais o controle da minha vida. E minha grande missão é ajudar cada vez mais pessoas a conseguirem também olhar para isso e trazer mais leveza para a própria vida, mais resultados, porque a partir do momento que você se cobra pela perfeição, que vem o medo de desagradar, o medo de se posicionar, o medo de chatear o outro, do que as pessoas vão pensar, afeta todas as áreas. Você não consegue se valorizar. Por mais que, pode ser que você nem tenha consciência, porque eu não tinha, eu achava que eu me valorizava, que meu merecimento estava ali, e realmente eu sempre tive muitos sonhos, e por ser a guerreirona eu sempre fui lá, só que eu fazia e me custava demais, em muitos momentos até a saúde. Eu fazia, sempre fiz acontecer, sempre fiz as coisas fluírem, desde a minha primeira formação falando sobre o mundo do desenvolvimento humano, já comecei a atender, já fui me planejando para fazer transição de carreira e as pessoas falavam, nossa, você tá em uma empresa que sai todo ano na revista de melhores empresas para se trabalhar e você vai sair para ter negócio no Brasil? Mesmo que eu me cobrava demais, isso me impulsionava, né? Esse ser guerreira me impulsionava de alguma forma e depois eu fui... deixa eu só ajustar aqui, pronto. Depois eu fui entendendo que não precisava ser tão pesado e eu decidi fazer essa live aqui justamente para te trazer isso, porque pode ser que hoje você não tenha consciência, pode ser que hoje no que você perceba seja exaustão, ansiedade,
sensação que ninguém te valoriza, sensação que você faz e parece que nunca é suficiente, dificuldade de impor limites, os seus projetos, os seus desejos vão sempre ficando para depois, você fala que você não tem tempo ou que tem medo de não dar conta. Só que eu sei que se for pelos outros, você vai arrumar tempo, você vai arrumar dinheiro, você vai dar conta, você tem energia. Só que sua energia muitas vezes está tão focada em fazer pelos outros, em não desagradar, ou se cobrando pela perfeição, que isso atrapalha mais que ajuda a sua vida, inclusive profissional. Porque se você se cobra demais, a sua energia, o seu foco tá tão em ser perfeita, tá tão em lidar com essas inseguranças que existem dentro de você, que você não consegue muitas vezes focar naquilo que realmente importa. E é onde muitas vezes algo que você levaria, sei lá, 10 minutos para fazer, acaba levando um tempo maior, acaba causando desgaste, mesmo você descansando, parando, a cabeça não para. E aí vai vindo essa exaustão, vai vindo a ansiedade, um aperto no peito, um nó na garganta, a coluna começa a atacar, começa a precisar usar a placa de tanto ranger os dentes, de tanta coisa que tá guardando. A saúde começa a ser afetada em alguns casos, como aconteceu comigo. Ah, isso é isso mesmo. Mas o que eu faço? É pesado mesmo. Primeira coisa, fale em voz alta. Eu tô cansada. Eu tô exausta. Desse jeito não dá mais. Eu preciso ser mais gentil comigo. Você precisa começar a aprender a se olhar com tanto carinho, com tanto amor, quanto você olha para as pessoas que você ama, porque de verdade você precisa se amar. Se você tem a sensação que as pessoas não te valorizam, provavelmente é porque desde criança você aprendeu a não se valorizar, a se deixar em último plano. Seja porque, preciso cuidar dos irmãos que são mais novos, eu tô ali no meio da relação dos meus pais, eu tô ali protegendo meu pai, fazendo de tudo para agradar, onde a gente tava falando das feridas do feminino, e que em muitos casos existem situações em que o pai, a mãe ou ambos desejavam ter um menino, e aí nasceu uma menina, e aquela menina que nasceu já se sente culpada, porque nasceu um menino e eles queriam um menino, e aí já vai fazendo um esforço para agradar esse pai ou essa mãe, geralmente é mais com o pai, e aí fica essa necessidade de agradar, e essa criança já sente que ela nem merece tanto, porque ela já nasceu do sexo errado. E as coisas não fluem. Pode ser que seus pais se separaram e você precisou assumir o lugar ali de marido da sua mãe, emocionalmente falando, dando suporte, com medo de incomodar, não querendo dar trabalho. E aí, o que vai acontecendo com os seus sonhos, com os seus desejos? Vão ficando sempre para depois. E isso começou a gritar, né, quando eu vim para o mundo do desenvolvimento humano, quando eu fiz minha transição de carreira. Por quê? Por eu não enxergar que eu não me valorizava, as pessoas vinham e achavam caro o meu trabalho e pediam desconto ou simplesmente não apareciam. Por quê? Porque nem eu estava conseguindo me olhar. Eu ia estudando e olhando para minhas coisas, e quanto mais eu ia tendo conhecimento, mais eu ia me cobrando se eu acordava triste. E a gente precisa começar a normalizar que às vezes a gente sente medo, não esse medo de desagradar, que esse medo de desagradar são registros aí da sua criança que aprendeu que precisa fazer um esforço enorme para receber uma migalhinha de amor. Quando eu falo sobre esses medos, sempre que a gente vai para um caminho novo, para fazer qualquer coisa nova na nossa vida, seja profissionalmente falando ou pessoalmente, a nossa mente, uma parte da nossa mente, que é a parte mais primitiva, mas que é necessária para a nossa sobrevivência, liga um sinal de alerta. É como se a sua mente falasse assim para você: presta atenção que esse caminho a gente não conhece. Para quem dirige, isso vai ficar mais fácil de entender. Pensa assim, quando você está dirigindo para sua casa, que é um caminho que você conhece, você está ali ouvindo música e curtindo e indo tranquilamente. Se você vai para uma cidade que você não conhece, está chegando às vezes perto do endereço com o GPS ali falando, você vai ficar o quê? Mais atenta, mais alerta. Eu, no meu caso, eu até ia procurar o que tem de estudo sobre isso. Eu abaixo a música. Alguém mais faz isso? Não sei por quê. Vou estacionar ou tô procurando algum lugar, abaixo a música para eu me concentrar. Mas o que é isso? Literalmente falando, é o seu cérebro, esse caminho é novo, toma cuidado.
E isso vale não só quando você está dirigindo, procurando uma cidade, uma casa, um lugar que você não conhece, mas é sobre cada coisa nova. E é importante normalizar que vai dar um friozinho na barriga, é importante normalizar que existem coisas que você vai sentir culpa, só que a culpa também não pode consumir sua vida. É importante normalizar que existem coisas que tem dias que você vai acordar um pouquinho mais triste. O que não é normal é todo dia você tá triste. Só que hoje a gente está em um mundo em que as feridas emocionais que você não cuidou, elas são escancaradas dentro das redes sociais. Não, Su, mas eu não posto foto chorando, não faço isso, mas eu não tô falando sobre isso. O que eu estou dizendo é que se você se cobra demais, o que vai acontecer a hora que você abre a rede social? Você vai se comparar. E aí as coisas que a outra pessoa faz são incríveis, e as coisas que eu faço, acho que nem tanto. Você vai se cobrar ainda mais. Você vai sentir culpa muitas vezes de ver a outra pessoa, olha os passos que ela já deu e eu não. Ou às vezes você vai postar um negócio, se você tem questões para trabalhar com relação a pai ou a mãe, você se cobra por causa disso, da sua criança ainda querer ser aquela boa menina, ainda querer se sentir vista, vai postar alguma coisa e ficar preocupado se seus pais têm rede social, o que eles vão pensar. Ou muitas vezes não, a gente projeta as nossas feridas emocionais não resolvidas nas nossas outras relações, seja de amizade, relacionamento amoroso, inclusive relações profissionais. Eu atendo muitos terapeutas, inclusive, e que vêm para trabalhar algumas questões, eu que muitas vezes manda na caixinha, isso eu não consigo vender. As coisas não estão fluindo. Por que isso? Porque as feridas emocionais que essa pessoa não trabalhou, os vazios, as cobranças, a solidão, o abandono, ela projeta dentro para esses clientes e pacientes, e é como se falasse assim, eu preciso de você. Sendo que a relação precisa ser inversa. O seu servir, o seu trabalho, as pessoas precisam desejar. Você precisa transmitir algo que faça sentido para o que aquela pessoa está buscando e não o inverso. Percebe como a gente vai projetando tudo? E me fala se está fazendo sentido ou clica aqui no coraçãozinho para eu saber. E o que acontece? Muitas vezes pode estar acontecendo com você, eu já vi muitas pessoas me trazerem isso nos atendimentos, na mentoria, tanto individual quanto em grupo. Quem se cobra demais vai ter a sensação, a pessoa não precisa nem falar, que as outras pessoas estão cobrando. Então alguém te pediu algo, tem alguma coisa que está na sua responsabilidade, a outra pessoa nem fala nada, a pessoa te olha, você já se sente cobrada. Sente cobrada até pelo cachorro, pelo gato. Teve uma pessoa que eu atendi, ela falava, Su, minha gata me olha, já me dá um... Por quê? A criança dela se sentiu tão cobrada pelos pais de que ela não podia tirar menos que 10. O lar dela acontecia muitas coisas que a criança dela entendeu que não podia contar com ninguém. E se uma criança sente que não pode contar com ninguém, o que acontece? Tudo precisa ser perfeito, porque se não for as coisas vão desandar. E aí, às vezes as pessoas não estão te cobrando e você está se sentindo cobrada, porque essa cobrança vem de dentro. E geralmente, crianças que foram filhos de pais rígidos, na fase adulta, vai ser 2 vezes mais rígido do que os pais eram. Por mais que fale assim, ai, meus pais me cobravam demais, era muito pesado. Se você não cuida, você vai fazer 2, 3 vezes pior consigo mesmo. Porque uma criança, ela não sabe não amar os pais. E aí, o que acontece? Você deixa de se amar, é onde vem esse medo de desagradar, essa autocobrança, esse perfeccionismo, porque eu não me amo, eu faço um esforço para que as pessoas me amem um pouquinho. Você deixa de se amar para continuar amando seus pais. Para de alguma forma se sentir vista, para continuar sendo uma boa menina. Ou crianças que não necessariamente foram filhos de pais rígidos, mas que precisaram amadurecer muito cedo, seja para ficar ali no meio da relação dos pais, seja porque o pai tinha algumas questões que exigiam que você tomasse a frente, a mãe tinha alguma questão de saúde, seja porque você precisou cuidar dos irmãos porque os pais iam trabalhar, seja porque eles iam trabalhar, você era muito pequenininho e ficava ali sozinho em casa. Só que nós não somos a consequência de tudo que a gente viveu, nós não somos reféns. É essa mensagem que eu quero trazer aqui para você.
tudo que nós vivemos e todos nós, né, passamos por coisas que feriram de alguma forma, que machucaram. E enquanto você não cuida, isso vai refletindo sim, inclusive no financeiro, inclusive na saúde, nas suas relações. Só que a partir de agora, você tem a oportunidade, na verdade, o compromisso de ser mais gentil com você. Se lá atrás te faltou, por exemplo, cuidado, se lá atrás você se sentiu sozinha, abandonada, se lá atrás você queria ser vista, qual que é o seu papel hoje? Se cuidar, se ver, se dar amor. Só que o que geralmente acontece? Eu me senti sozinha, eu me senti abandonada. O que eu vou fazer? Cuidar de todo mundo. Aí a gente transmite a dor para a profissão. Você é um profissional da ajuda. Você terapeuta, você advogada, você alguma coisa enfermeira para cuidar de todo mundo. E aí você repete o mesmo padrão que foi lá da infância. Então qual que é o seu papel agora? Entender o que faltou. E não por vingança, por nada, mas entender o que faltou lá atrás e começar a fazer por você. Oi, Bruno. A autoconfiança sabota muitas pessoas. Acho que a autocobrança, né? Sim, sabota demais. Acaba com a energia, acaba com a saúde, acaba com o foco, porque o foco fica tanto em se cobrar que se perde. Eu imaginei que era autocobrança. Então, comece a perceber. Se hoje você se cobra demais, com quem que você aprendeu? Quem você ainda tenta agradar? Quem você ainda deseja que te olhe com bons olhos? Porque muitas vezes essa questão da autocobrança, de querer agradar, de querer orgulhar, faz você não fazer as escolhas que racionalmente você gostaria. E aí a gente vai criando um monte de histórias pra gente para reforçar esses padrões. Quem você espera que respeite as escolhas e as mudanças que você deseja fazer para sua vida? Desde quando você começou a se colocar em último plano? Desde quando você começou a dizer sim para todo mundo e não para você? E não para sua vida? Desde quando, para falar sobre o trabalho, sobre as outras pessoas, você fala com facilidade? Quando é para falar sobre seus talentos, sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, sobre você? Você sente vergonha. Dentro da mentoria em grupo fica muito nítido. Quando a gente vai olhar para essa questão de talentos, a gente começa trabalhando a criança ferida, a relação com os pais, tem um momento que a gente vai olhar para dinheiro, carreira, talentos. Na hora que a gente vai falar sobre talentos, todo mundo só falta se enfiar num buraco, como se fosse um pecado falar sobre aquilo que você faz bem. E se hoje você sente, ontem na live eu falei que veio muito forte a palavra vergonha, se hoje você sente vergonha de falar sobre as coisas que você faz bem, se hoje você se sente desconfortável quando alguém te elogia ou quer devolver o elogio de volta, né? Ai, que roupa bonita. Não, foi a primeira que eu coloquei. Nossa, você fez seu trabalho muito bem. Ah, imagina, isso aí é o básico. Você precisa começar a aprender a receber. Quem tem medo de desagradar, quem se cobra demais, quem tem esse perfeccionismo excessivo, desequilibra. É aquela pessoa que vem repetindo padrões de só se doar, só fazer, 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 fazer. E não se permite receber. Isso traz exaustão. Isso traz desvalorização, isso traz escassez. Isso traz afastamento das pessoas. E em algum momento, se já não aconteceu, você ou vai começar a ficar com raiva, ou vai querer se isolar. Porque você vai ter a sensação que as pessoas só te procuram quando precisam de algo. Mas por quê? Porque você só aprendeu aqui. Você não aprendeu a receber. E é uma das leis sistêmicas, que são leis essenciais para qualquer tipo de relação. Equilíbrio de troca. Para qualquer coisa, inclusive para comida. Você vai lá no mercado, pega um arroz, faz um Pix, passa o cartão. A vida é uma troca. Só que se você está nessa busca de agradar a todo mundo, se você se cobra demais, se você está se maltratando tanto, você ainda não aprendeu a receber. Você precisa começar a aprender a fazer por você
a pedir, a receber quando as pessoas fazem algo e não se sentir mal, sentir que está incomodando, sentir um peso. Aprender a olhar para os seus talentos. Aprender sim a olhar para as suas feridas, mas transformar cada uma delas em potência, em vida. Não excluir, isso aqui eu não vou falar como aconteceu comigo, eu não vou falar porque se as pessoas não gostarem, se alguém se incomodar, e se alguém se chatear, e se me julgarem, e se eu der esse passo na minha vida e depois ouvir, não te avisei que ia dar errado. Você precisa começar a se valorizar. E para começar a se valorizar, é claro que não é passe de mágica, é claro que não é uma live que vai fazer um milagre. Hoje em dia a gente está muito acostumada, tá em um mundo muito imediatista, né? Que tudo é para ontem, eu quero 3 passos, não sei o que, não. Existem registros de uma vida e de várias gerações que você recebeu, inclusive aí dentro de você. Existe acompanhamento, né? A gente trabalha isso dentro da sessão, que é uma sessão única de constelação. A gente trabalha com acompanhamento dentro da mentoria leveza. O que eu tô trazendo aqui para você é um processo de tomar consciência que é possível ser diferente. Que essa 1 tonelada que você vem carregando, por mais que você tenha acostumado, você não precisa carregar mais. Que esforço é diferente de resultados. Que viver na correria, não descansar 1 minuto é diferente de ser produtiva. Isso é, você está se maltratando. E eu sei que é desconfortável, solta aí que vocês já estão tudo com os ombros tensos. E a gente vai fazer um movimento, agora um pequeno exercício para encerrar, para que você dê esse primeiro passo de começar a soltar essa autocobrança, esse perfeccionismo, esse medo de desagradar e comece a acolher e amar quem você é, do jeito que você é. E não do jeito que falaram ou que você achou que deveria ser. Porque desse jeito você fica fora do seu lugar, você fica fora da sua cadeirinha da vida. E é onde parece que você precisa ficar ali patinando para conseguir alguma coisa. Então eu vou pedir para você, para que você possa relaxar, se você puder, dentro do ambiente que você tá. Se não, só me ouve mesmo, tá tudo certo. Mas se você puder, fecha os seus olhos um pouquinho. Respira fundo. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Se permita receber esse momento de cuidado com você. Isso, inspira bem tranquilamente. Vai prestando atenção na respiração. Vai prestando atenção nas batidas do seu coração. Vai desacelerando. E respira. E imagina que você, ainda de olhos fechados, imagina que você está em um lugar tranquilo, em um lugar seguro. O lugar que vier na sua mente. Não tem certo, não tem errado. Pode ser um lugar que você conheça ou não. E imagina que atrás de você está a pessoa que você realmente tem medo de desagradar, de decepcionar, ou a pessoa com quem você aprendeu que precisava ser perfeita. Imagina que essa pessoa está bem atrás de você e que você, ainda de olhos fechados, se vira e olha para ela. Mesmo que não venha de uma forma clara quem é para o seu racional, tá tudo bem. O seu coração tem essa informação. E imagina que você olha para essa pessoa com todo o amor e diz assim: por favor, me olhe com bons olhos quando eu não for perfeita. Por favor,
eu peço que você respeite as minhas escolhas. Eu cresci. E a partir de agora eu vou olhar para a minha vida e vou ser mais gentil comigo. Vai percebendo como fica o seu corpo, como ficam suas emoções. Ainda de olhos fechados, imagina que você se vira para frente, para sua vida. E ainda de olhos fechados, aproveita e se dê um abraço bem gostoso, que pode ser o primeiro acolhimento, o primeiro ato de amor que você está fazendo por você durante toda uma vida. E diz assim: eu mereço ser feliz. Eu mereço olhar para minha vida. Eu mereço ser mais gentil comigo a partir de agora. Isso. Aproveita esse momento. Aos pouquinhos, vai voltando sua atenção para o aqui e agora. Vai abrindo seus olhos. Perceba como você está se sentindo. Dá uma respirada fundo e solta os ombros. E a partir desse momento, seja gentil com você. O maior e melhor investimento que a gente pode fazer na vida é investir em nós mesmos. E quando eu falo investir em nós, não é sobre acumular conhecimento, é sobre você olhar para o que acontece aqui dentro. É um processo de se libertar, é um processo que a gente vai olhando e se reinventando, renascendo a cada dia. Então olhe para você com carinho, seja gentil com você cada vez... Peraí que você come a garganta. Cada vez que você perceber que tá começando a se cobrar absurdamente, respira, foca e veja o que realmente precisa ser feito a partir de agora. E se você quiser olhar para essa questão, entender para onde seu coração, sua alma tá olhando, que você vem repetindo esses padrões, manda direct, que aí eu te passo informações com relação à constelação familiar. Em breve, a gente vai abrir a nossa nova turma da mentoria em grupo Leveza. Por enquanto, eu só tô com os atendimentos individuais. Então, se você quiser entrar na lista VIP para receber em primeira mão, também é só enviar. Se acolha, se abrace. Se surgir alguma dúvida, alguma coisa do que a gente falou aqui, me manda por direct, a gente vai conversando. Daqui a pouco a live vai estar disponível no feed. E como a gente sempre faz o nosso combinado, para ter um equilíbrio de troca desse conteúdo incrível e gratuito que você recebeu, assim que a live estiver disponível, curte, comenta, compartilha, que é uma forma também do Instagram entender que você está gostando desse conteúdo. Se acolhe, um abraço forte para você. Quem for aqui de Americana e região, sábado tem vivência de constelação familiar. Para reservar sua vaga e mais informações, só mandar o WhatsApp, tem o link disponível no perfil, na minha bio, tá bom? Beijo, tchau, tchau!